Bom, sejam todos bem-vindos. Então, em review do exame 70533, implementando o Microsoft Azure Infrastructure Solutions. Meu nome é Gustavo Zimmermann, eu sou MVP em Cloud Data Center. Trabalho aqui no contingente staff da Microsoft com a parte de desenvolvimento de software. E hoje a gente então vai fazer a revisão da primeira parte do exame, que é justamente a parte de App Services. Então, o que a gente espera ver hoje, tá? É justamente em cada um dos detalhes, quais são os objetivos específicos da parte de Web Services do Azure, ok? Então, antes de começar, deixa eu deixar alguns recados para vocês. Primeiro de tudo, alguns recursos importantíssimos para que vocês possam começar o processo de certificação de vocês. Primeiro deles é justamente os créditos gratuitos que vocês possuem disponíveis hoje no Azure. Então, a Microsoft ela dá $200 gratuitos para que vocês possam utilizar enfim, para fazer testes durante 30 dias. Vocês podem utilizar esses créditos para diversas funcionalidades. Então, eu recomendo fortemente que vocês entrem lá no portal do Azure, tá aqui, né? Tem esse link disponível, azure.microsoft.com/n-s/free, tá? Vocês podem utilizar esses créditos, enfim, como uma forma de iniciar a jornada de vocês dentro da certificação, tá? E além disso, a Microsoft também oferece o Visual Studio Dev Essentials. O que é o Visual Studio Dev Essentials? É uma conta que também é gratuita, que vocês podem utilizar uma série de recursos para estudo, para qualificação. Então, por exemplo, vocês têm ali acesso ao Visual Studio Community, vocês têm o Visual Studio Community para Mac, e vocês têm um benefício muito grande que são $25 mensais de créditos no Azure durante 12 meses que vocês podem também utilizar. Então vocês têm dois recursos, um $200 durante 30 dias, dá para realmente, se vocês querem, sei lá, estudar, se preparar para a certificação, 30 dias normalmente é o tempo que eu recomendo. Não recomendo que vocês comecem o processo de estudo e passem muito desses 30 dias, então ali com $200 vocês vão conseguir fazer todos os laboratórios necessários para aprender o que vocês precisam na parte enfim, de todas as tecnologias do Azure. E também tem esses $25 por mês que vocês podem utilizar também para estudar e para fazer testes de uma maneira geral, legal? Então, são esses dois recursos. O link para acessar o Dev Essentials é esse, visualstudio.com/dev-essentials, está aqui disponível no slide. Os slides vão estar disponíveis para vocês também, para que vocês possam pegar esses links, legal? Então, dois recursos importantes. Em relação à prova, tá? Então 70533, que é justamente a certificação que a gente vai falar hoje. O Roadmap de certificações da Microsoft para Azure, essas são as três principais certificações que vocês podem realizar, tá? Então 70532, desenvolvimento do Microsoft Azure Solutions, tá? Então aqui tem 5, mas na verdade são 4 objetivos principais que vão ser cobrados durante a prova. O 70533, que é esse exame que a gente vai falar hoje, né? Então ele tem 6 objetivos principais, a gente vai falar do primeiro deles, que é a implementação de websites, e depois tem a 70534, que é a parte de arquitetura, né? Tá errado aqui, tá dizendo Advanced Windows Server 2012, tá errado isso, mas na verdade a parte de arquitetura do Azure, tá? Depois eu vou dar uma ajustada nesses slides aqui. Mas a parte de arquitetura do Azure, vocês também vão utilizar uma série de conhecimentos que vocês adquiriram ao longo da 533. Então, o path, normalmente o caminho que eu sugiro que vocês façam é primeiro a 533, depois a 534, pensando sempre em quem vai trabalhar com infraestrutura, tá? E quem tem uma pegada um pouco mais de dev também pode fazer a 532, que é uma certificação muito bacana, né? Eu fiz as 3 já, então acho que aqui a gente tem... É importante também dizer uma coisa, tá? Quando a gente está falando aqui de infraestrutura, não necessariamente existe aquela separação, poxa, alguém que é desenvolvedor não vai conseguir fazer essa prova de infraestrutura. Não, ela pode ser feita por desenvolvedores e a 532 também ela é acessível para pessoal de infraestrutura. É lógico que se você tem uma carreira construída em cima de infra, você vai ter mais facilidade de fazer 533 logo de início. Se você tiver uma carreira desenvolvida em cima de dev, vai ter mais facilidade em cima da 532. Mas ambas as provas elas são acessíveis para público que trabalha com tecnologia de uma maneira geral. Então, não fiquem impressionados, né, ou de repente coloquem algum tipo de barreira para uma dessas certificações. Eu sugiro que vocês façam as 3, tá?
E a 534 é a certificação realmente para arquitetura, onde vocês vão ver uma série de tecnologias que vocês não vão ver nem na 532 nem na 533, mas muita coisa que vocês foram ver na 532 e na 533, vocês também vão aplicar na 534. Então, são meio complementares as certificações. O Azure ainda tem toda a parte de Cloud Data Platform, que são outras certificações, que também aí são mais específicos para quem já trabalha com banco de dados, enfim, aí tem lá no SQL, enfim, tem uma série de tecnologias que eu acho importante que vocês conheçam também dentro dessa linha de certificações, legal? Bom, tudo isso tá, é para justamente colocar hoje no roadmap. É verdade, essas três provas, quem fizer a 532, 533, 534, até o dia 31 de março de 2017 ganhava a certificação de MCSD, que seria justamente a certificação de desenvolvedor. Isso não existe mais, então, por que eu deixei esse slide aqui? Justamente para que vocês saibam que essas três certificações não dá mais essa certificação aqui de MCSD. Ela agora dá a certificação de MCSE em Cloud Plataforma e Infraestrutura, tá? Então essa é uma certificação muito valorizada, a gente vê cada vez mais, tem uma série de concentrações dentro do MCSE. O MCSE ela é uma certificação que tem um reconhecimento de mercado há muito tempo. Quando eu fui fazer a primeira vez a certificação de MCSE, que foi lá com o Windows NT 4.0 ainda, lá, enfim, por volta de 1998, 1999, era extremamente assim, eram pouquíssimos profissionais que tinham essa certificação. E essa certificação aqui de Cloud Platform, só para vocês terem uma ideia, no mundo hoje, nós temos mais ou menos, no mundo, 3.000 pessoas certificadas, um pouco mais de 3.000 pessoas certificadas em Azure. Então aqui existe uma janela de oportunidades gigantesca para quem realmente for investir nessa carreira, legal? Aqui tem uma série de concentrações, então você pode o primeiro step é fazer a certificação com o MCSA em alguma dessas 4 opções. Então tem ali o Windows Server 2016, Cloud Platform, Linux ou Azure. Existe uma possibilidade de vocês fazerem, por exemplo, a prova 533 mais a prova da CompTIA que dá a certificação de Linux ou Azure. E ainda para quem tiver a certificação de Windows Server 2012, também pode fazer utilizar o MCSA dela como um path para a certificação de MCSE em Cloud Platform, tá? E aí depois vocês têm uma série de certificações que pode complementar. Então tem o MCSA, aí eu vou lá e faço a 532, a 533 ou a 442, enfim. Tem uma série de certificações aqui que vocês podem utilizar para atingir o MCSE em Cloud Platform, tá? Se vocês fizerem as 3 provas, a 532, 533, 534, vocês também vão obter o MCSE em Cloud Platform, tá? Então, essas seriam justamente as maneiras, né, as possibilidades de certificações para obter realmente essa certificação. E, de novo, é importante ressaltar, 13.000 pessoas mais ou menos no mundo, hoje a gente está falando aqui, seria justamente dia 28 de julho de 2017, então imaginem que Cloud hoje está a cada, enfim, 10 discussões de tecnologia que eu entro, 10 está falando em Cloud e ainda assim tem pouquíssimas pessoas certificadas, tá? Então, vamos falar por aí. Quais são os materiais que vocês podem utilizar para se certificar? Então, tem bastante coisa. Se vocês forem, por exemplo, tudo que vocês precisam de conhecimento, simplesmente está aqui nesse link, azure.microsoft.com. Aqui tem toda a documentação do Azure, vocês podem utilizar ela como um material de referência. Eu sempre digo, poxa, Gustavo, mas isso aqui é muito conteúdo, eu não vou conseguir estudar tudo, se eu tiver que estudar tudo isso aqui, eu vou fazer a certificação só em 2030. Não. Vocês vão utilizar isso aqui como material complementar, tá? Esses links, eles são muito detalhados, tem muita informação. Eu, quando me preparei, na verdade, escolhi algumas estratégias, uma linha condutora, para poder justamente me preparar com cada um daqueles objetivos, e utilizei uma documentação online como documentação complementar, tá? Mas qual é a estratégia que vocês devem utilizar? Primeiro de tudo, entrar dentro desse link que eu estou deixando aqui, 70533 Exam Objectives, tá? Vamos dar uma olhadinha nisso. Então aqui em Exam Objectives, se eu procurar, por exemplo, Exam 70533 Objectives, já está aqui, tá? Então ele vai me colocar no link direto, está aqui, ó. Esse aqui é o site da certificação. Vamos abrir ele rapidamente. Então aqui tem algumas informações e tudo mais, vejo que está em inglês, mas vocês podem, por exemplo, quem não quiser ver a certificação, essa prova tem inclusive em português, tá? Aqui embaixo vocês podem trocar o idioma, eu vou deixar em inglês, tá? Mas vocês podem trocar o idioma aqui para português, vai funcionar também, tá?
E aqui tem os 6 objetivos dessa prova de certificação. Então, se vocês clicarem aqui, vocês vão ver que, por exemplo, na parte de App Services, a gente vai ver aqui Deploy, Web Services, depois configure Web Apps, configure Diagnostics, Monitoring Analytics e configuração de Web Apps para Scale e Resiliência. Tá? Então, esses aqui são os principais objetivos e depois tem isso detalhado embaixo de cada um desses objetivos. Então, isso aqui é o que vocês precisam estudar para essa certificação que a gente vai ver hoje. Tá? Numa próxima data a gente vai marcar para ver cada um desses outros objetivos como um review também, tá? Então acho que é importante, mas esse aqui é o primeiro site que vocês precisam, sempre que eu vou fazer uma prova, a primeira coisa que eu venho é olhar o Exam Objectives, tá? Porque realmente é o que vai determinar o que vocês vão usar para se certificar, legal? Bom, já falei para vocês, obtém uma conta gratuita, né? Depois vocês têm também o MVA, que tem uma série de conteúdos também que vocês podem utilizar com treinamentos, tá? Esse deck, e também tem o deck do Ignite, que é muito importante, vocês podem utilizar todos os links que tem dentro dele, ele já leva direto para alguns pontos. Antes de fazer a prova eu usei esse deck justamente para a revisão desse conteúdo, tá? Vocês podem comprar esse livro, aqui está dizendo que estava sendo revisado, ele foi revisado, já está disponível, então o livro 70533 Exam Half está disponível no Microsoft Press, então procurem depois lá, ele está atualizado, então é um livro que pode ser utilizado por vocês. Eu sugiro também, eu sempre gosto de fazer muito isso, e normalmente até para essa prova especificamente eu usei somente essa referência que foi os simulados, que vem lá do MeasureUp. Então, os simulados do MeasureUp é uma ferramenta que vai ajudar muito a vocês identificarem quais são os conteúdos que vocês precisam estudar e tudo mais. Então, utilizem os simulados, eu acho que realmente dá uma boa referência, vocês vão ter lá o link já para a resolução dos problemas, então ajuda muito, tá? E além disso, antes da prova, tá? É muito interessante, vocês sempre vão ter que decorar algumas coisinhas, é inevitável, para a certificação vocês precisam saber, durante o dia a dia vocês vão ter isso disponível para vocês. Poxa, Gustavo, sou ruim de decorar coisa. Então, faz um mapinha mental, escreve, né, um esqueminha que vocês vão decorar, depois na hora, se vocês forem fazer a prova em casa, vocês não vão poder ter uma folha de papel, mas se vocês forem num centro de certificação, vocês vão ter lá uma lousa que vocês vão poder anotar. Então, pensa naquilo, né, depois anota, então quer dizer, você deixa a sua mente despreocupada para justamente fazer outras coisas. Então, esse é um ponto bastante importante, uma recomendação legal, tá? O que vocês podem esperar em termos de provas, em termos dentro do exame? Aqui a gente tem uma série de questões, então eu aqui elenquei os 4 principais tipos de questões que eu vi durante a certificação. A 533 eu considero a prova mais acessível porque ela não tem estudo de casos. Eu particularmente acho estudos de casos bastante trabalhosos, tá? Na verdade vocês podem... Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu acho trabalhoso, eu acho desafiador, mas eu prefiro questões mais diretas, tá? Então aí é claro o estilo de cada um. A prova 533 não tem estudo de caso, a 532 tem, a 534 tem, mas a 533 não. Tá? Mas logo de cara, nas primeiras 10 questões, normalmente vocês vão se deparar com questões yes or no. Tá? Essas questões elas são do tipo responda yes or no. Vocês vão ter lá um cenário que vai ser compartilhado por 3, 4 questões. Esse cenário ele vai ser comum, só vai mudar lá a resolução. Então vai aparecer assim, eu tinha lá por exemplo, web app que eu preciso configurar autoscale e alta disponibilidade. Aí vai sugerir lá uma solução, a pessoa vai lá e cria sei lá, um autoscale baseado em CPU e cria lá XYZ, coloca 3, 4 formas de atingir aquele objetivo. Ele vai perguntar, você vai atingir esse objetivo? Yes or no, tá? Quando você selecionar essa opção yes or no, você não pode voltar. Então, essas 10 primeiras questões têm que ser respondidas e analisadas com muita atenção, porque vocês não vão poder voltar. Se vocês errarem, poxa, eu me lembrei agora que não era certo. A próxima questão pode ser que você, em relação ao mesmo cenário, você se dá conta que a anterior estava certa ou estava errada. Você não vai conseguir voltar. Tem que realmente pensar muito bem, analisar a questão. É só realmente um nível de detalhe. Agora, a dica aqui é justamente ver se todos os passos que estão sendo sugeridos, eles resolvem o problema. Porque muitas vezes ele não resolve. Então, aí é a grande questão. Então, essas 10 primeiras questões, yes or no, tá? Depois vocês vão ter questões de múltipla escolha divididas nessas 3 grandes bullets aqui. Então, múltipla escolha, apenas uma opção correta, essa questão tradicional. Aqui a gente sempre vai ter pegadinha,
até porque essa é uma questão realmente muito simples até. Ele vai lá, descreve o que ele quer fazer, dá 4 opções, você escolhe a opção correta e vai para a próxima. Tá? Então, cuidado com as pegadinhas, legal? Depois vocês vão ter, cada questão dessa de múltipla escolha, apenas uma opção vale 1 ponto, tá? Depois vocês vão ter múltipla opção, onde vocês vão ter que selecionar todas corretas, e aqui normalmente cada resposta certa vale 1 ponto, tá? Ele sempre vai dizer isso para ti durante a certificação, durante a questão, aliás, se você vai, se aquela questão vai valer 1 ponto ou não, tá? Como é que é a estrutura dela. Então aqui elas normalmente são um pouquinho mais complexas, porque você tem que escolher várias opções para acertar, mas como cada opção correta vale 1 ponto, então isso já ajuda bastante, tá? E também tem muita pegadinha nessas questões. E o quarto tipo de questão é a questão que a gente chama de cenário passo a passo, tá? Então, esse tipo de questão é muito importante que vocês já tenham feito os laboratórios, porque senão fica muito difícil de saber quais são os passos corretos. Ele vai dizer que vocês precisam, sei lá, configurar o Web Service e com Autoscale e vai perguntar como é que vocês vão configurar isso. Então ele vai colocar lá, primeiro, selecione, por exemplo, a opção de Autoscale, segundo, selecione o número máximo de instâncias, terceiro, selecione lá o tipo de escala por CPU e assim por diante, tá? Então você tem que colocar em sequência. Essas questões elas são difíceis, na minha opinião, porque você tem que saber quais são os passos corretos. Aqui é interessante, muito importante fazer realmente simulado para se preparar para isso, legal? E a observação final, muito importante. Não existe, cada vez que você acertar uma questão você ganha 1 ponto. Se você errar a questão você não perde ponto. Então não deixe nenhuma questão em branco, responda todas elas, tá? Essa é uma estratégia bastante importante, legal? Então isso aqui são algumas dicas, né? E algumas estratégias que vocês podem bolar durante a certificação, legal? Bom, já falei, então isso aqui são os 6 principais objetivos, a gente hoje vai ver justamente o Azure App Services, tá? Então, entrando já direto aqui no Azure App Services. Bom, quais são as 4 grandes áreas que vocês vão poder utilizar que vocês vão ser avaliados quando estiverem utilizando questões de App Services? Primeiro, Deploy Web Apps, tá? Esse aqui é um ponto muito importante, vai ser explorado muito a parte de deployment, a configuração também, diagnóstico, monitoramento e escala e resiliência. Esses aqui são os 3 grandes pontos que vocês vão utilizar. Lembrando que App Services, na verdade, ele aqui tem 4 serviços, tá? Primeiro é o Web App. A questão 533, eu acho que todas as questões foram sobre o Web App para criar websites, tá? Mas pode ser que na prova de vocês tenha alguma outra questão sobre outra coisa, tá? App Services também ele tem a parte do Mobile App, que é justamente para utilizar o Mobile App como um back-end de apps mobile, tá? A gente tem o API App, que é justamente a possibilidade de criar APIs e publicar isso utilizando também o App Services. E a gente tem o Logic App, que é para a gente criar workflow, tá? Não foi cobrado o Logic App durante a minha prova, pode ser que também seja cobrado de vocês. Então, vai depender muito, né, daquilo que vocês forem ver durante a prova de vocês, tá? Então, aí eu realmente fui sorteado, não tive nenhuma questão com o Mobile App, nem com o API App, muito menos com o Logic App, mas o Web App caiu bastante coisa, tá? Bom, quando a gente fala aqui de deploy, a gente tem uma série de itens que a gente vai ter que analisar. O primeiro deles é justamente os tipos de plano. Então aqui a gente, tipo de plano, todo Web App, na verdade o App Service, ele é baseado no que a gente chama de plano. Então o plano ele define a localização dos nossos Web Apps, dos nossos Mobile Apps e assim por diante. Então eu posso ter, por exemplo, um plano e ter vários Web Apps atrelados a esse plano. Quando a gente faz isso, ele vai ter o quê? A mesma região, ele vai estar, por exemplo, lá no sul dos Estados Unidos ou vai estar no sul do Brasil, ele vai ter o tipo de escala igual, tá? Então, se eu tenho, por exemplo, lá o Standard S1, todos os meus Web Apps eles vão ser Standard S1, tá? O número de instâncias que também são configuradas vão ser os mesmos e a SKU vai ser a mesma. Então, qual é a estratégia que a gente recomenda aqui? É ter um App Services, um Service Plan, na verdade, para cada tipo de workload que eu vou, enfim, ter necessidade. Então, se eu tenho, por exemplo, necessidade de ter workloads com várias regiões diferentes, eu vou ter que ter vários planos diferentes. Se eu tiver workloads com necessidades diferentes, eu tenho, por exemplo, a necessidade de um que tenha o Tier Premium, outro tem o Tier Standard, eu vou ter que ter 2 planos. Então sempre pensem nisso na hora de fazer o design e o planejamento do deploy. Então, Service Plan é a primeira coisa que vocês precisam criar, tá?
Depois, vocês têm também a possibilidade de implementar o App Service Environment. A gente vai falar sobre isso um pouco mais detalhadamente. Não caiu nenhuma questão sobre isso na minha prova, mas como esse é um conteúdo que está sempre em evolução, pode ser que caia na prova de vocês. Mas isso aqui é justamente um tipo de web app que eu posso já fazer um pré-provisionamento e ele tem algumas características um pouco mais avançadas, tá? Algumas lembranças muito importantes, eu também tenho a possibilidade de configurar Scale Up, Scale Out, eu não tenho slots no Tier Basic e assim por diante, tá? Então, antes de a gente começar aqui, vamos criar aqui um App Services, mas eu vou fazer isso através do meu Azure CLI. Então, aqui agora eu vou dar um AZ Login, tá? Então, para justamente fazer a autenticação lá no meu CLI. Então deixa eu só aumentar um pouquinho essa letra para que vocês também possam visualizar com um pouco mais de qualidade, tá? Então aqui eu estou já compartilhando, deixa eu dar um Ctrl+C, Clear, e agora sim, fazer login, tá? Então ele vai me pedir aqui para que eu entre com o meu usuário e minha senha, então deixa eu copiar esse link. E vai pedir para eu entrar com esse recurso aqui, tá? Com essa chave, legal, então aqui eu vou continue, vou entrar aqui com minha super senha, beleza. Então eu fiz a autenticação, ele já deve aparecer aqui. O que eu vou fazer? Eu vou criar primeiro um resource group, que eu preciso, todos os recursos dentro do Azure são organizados dentro de que a gente chama de de grupo de recursos ou resource groups, tá? Depois eu vou criar um plano e por fim eu vou criar um web app. Então, primeiro de tudo eu vou dar aqui um AZ group create, aí eu vou colocar aqui o name vai ser teste demo 70533-RG e aqui a localização, menos location, vou colocar aqui no Brasil Soft, legal? Então essa aqui seria, beleza, eu já criei. Então se eu for aqui agora no portal do Azure e aqui nos Resource Groups, eu fizer um refresh, tá aqui, ó, meu Resource Group recém-criado no sul do Brasil, legal? Então, legal, isso aqui é a primeira coisa que eu vou fazer. Depois, eu vou criar o que a gente chama de um AZ App Service, se não me engano, deixa eu só ver aqui, AZ App Service exatamente, aqui eu vou dar um create, plan create na verdade. Aqui eu vou colocar o nome do meu plano, então aqui eu vou colocar teste demo 70533 plan, tá? E aqui eu vou colocar qual é o resource group que ele vai viver, né? Então aqui vai ser resource group, esse que eu acabei de criar, teste demo 70533-RG, e aqui o ponto importante, é através do plano, lembro que eu falei para vocês, que eu defino a localização dos meus web apps. Então, vou colocar aqui location, Brasil, Soft. Legal? Enter. Isso aqui é extremamente rápido. Ele já deve criar aqui o nosso plano dentro desse resource group, já também no sul do Brasil. Tá? Então, que leva um instantinho, beleza, está criado o meu plano. Aqui tem algumas informações muito importantes. Veja que eu não especifiquei qual era o meu tier, nem qual era, enfim, a minha capacidade, eu não especifiquei nada disso, qual o tamanho do meu service plano. Mas veja que aqui eu tenho já algumas informações bem importantes. Aqui em SKU, ele criou como basic, tamanho B1, tá? Então aqui o name B1 e tudo mais, então quer dizer, essa aqui seria justamente os meus tiers que eu vou utilizar. Quando eu vier aqui no site do Azure, eu vou conseguir ter algumas informações um pouco mais visuais. Então, legal, estou aqui o meu plano que eu acabei de criar, tá? Eu consigo clicar em cima dele. E aí, o que é interessante, a gente vai conseguir ver quais são os planos que estão disponíveis para esse web app. Isso vocês precisam saber para a certificação, não tem escapatória, tá? Então aqui eu tenho duas opções, Scale Up, tá? Que é justamente a possibilidade de aumentar a quantidade de processador, CPU, memória e recursos de uma maneira geral. Então vejam que nesse momento eu estou selecionando aqui o B1, então aqui seria justamente um core, 1.75 GB de RAM, tá? Eu posso já customizar os domínios, eu tenho suporte ao SSL e eu tenho no máximo 3 instâncias que podem rodar ao mesmo tempo. Importante, não consigo fazer autoscale,
tá? Eu não consigo, por exemplo, fazer escala baseada em CPU, então vocês vão ver muitas vezes a questão que vai perguntar, eu preciso fazer autoscale e estou no tier basic, qual é a primeira coisa que eu preciso fazer? A primeira coisa que você precisa fazer é subir ele para o tier standard, tá? Então essa é sempre a resposta correta. Não adianta colocar no B3 porque também não tem autoscale, não tem slot, não tem nada disso, tá? Depois vocês têm justamente o tier S1 standard. Normalmente qualquer website de produção vai utilizar aqui o tier standard, tá? Veja que aqui eu já tenho a possibilidade de ter 5 slots, até 5 instâncias. Aqui eu tenho o autoscale, eu tenho a possibilidade de utilizar o traffic manager. Tem todos os recursos mais avançados e aqui depois sobe 2 cores, 3.5 GB de RAM e 4 cores, 7 GB de RAM. Também outro ponto importante, cobra-se bastante o tamanho, né, da nossa aplicação. Então vejam que aqui eu tenho a possibilidade de armazenar a aplicação com até 50 GB. Aqui eu tenho a possibilidade de até 10 GB, legal? E Premium, tá? Mesma coisa, 1 core, 1.75 de RAM, até 250 GB de armazenamento em disco. Só que aqui eu tenho 20 slots, até 20 instâncias, tá? Então aqui contra 10, aqui eu tenho 20. Eu tenho o Traffic Manager e eu tenho também, não está aparecendo aqui, a possibilidade de criar workflows dentro do meu Logic App. Enfim, tem uma série de configurações mais avançadas que vem junto com o Tier Premium, tá? Vejam que o ASE, né, não está aqui. Esse ASE eu tenho que fazer um provisionamento antes, né, de ter esses recursos aqui disponíveis, tá? Então mudam também bastante os preços. Eu tenho ainda outros 2 tiers que dificilmente a gente vai utilizar, dificilmente vai ver isso na prova, tá? Mas eu tenho justamente o tier free, que ele tem 1 GB de armazenamento, ele utiliza a CPU e memória compartilhada com vários outros servidores, e eu tenho o shared, né, que também é compartilhado. O free eu tenho um número de minutos bastante limitado, então se vocês forem, por exemplo, fazer uma aplicação, estiverem testando, às vezes nem para teste dá esse número de minutos suficiente. E o shared também tem número de minutos limitado, a única diferença é que aqui eu não consigo customizar domínio, que eu consigo, tá? Custa $9 por mês, realmente é bem acessível aqui o recurso. Então, scale up, tá? Scale out é justamente a minha capacidade de fazer o load balance, né, o autoscale da minha aplicação em várias instâncias. Então eu posso, por exemplo, ter no Tier Basic até 3 instâncias, tá? E vejam aqui, por isso é importante vocês entrarem no portal, eu não tenho como fazer autoscale. Ele está aqui dizendo, autoscale is not supported in Basic Tier, tá? Então, 3 instâncias, você tem que configurar as 3 instâncias aqui manualmente e não consigo fazer autoscale. Agora, olha que legal, se eu mudar isso aqui para Standard, vou dar um select aqui, ele vai fazer aqui a modificação das minhas configurações. Isso aqui leva um instantinho, tá? A hora que ele finalizar isso, eu já consigo, justamente, beleza? Então já fez a modificação, legal. E aí eu consigo, vamos lá aqui, Scale Out. Eu consigo agora aumentar isso aqui para no máximo 10 instâncias, tá? Então já mudou as minhas configurações, legal. E aqui eu consigo ainda habilitar o autoscale. Então tem um botão aqui para habilitar o autoscale, tá? Então se eu clicar nesse botão, eu vou ter aqui já algumas configurações básicas. Então posso, por exemplo, fazer o autoscale por métrica ou fazer o autoscale por um número específico de instâncias. E aqui o autoscale, ele por padrão, ele já vem configurado para fazer o autoscale por CPU. Então toda vez que ele fizer aumentar até 70% de utilização, ele vai aumentar uma instância, né? Quando ele estiver abaixo, sei lá, de 30% de utilização, ele diminui uma instância, tá? O default 1, máximo 1, enfim, então posso colocar aqui 10, por exemplo, posso criar aqui uma regra. Então deixa eu só carregar isso rapidamente. Então aqui para minha instância atual, eu posso justamente utilizar esse meu plano, tá? E aqui eu posso definir uma série de regras. Então aqui a média, posso definir o mínimo, o máximo, o total, o último, contadores. Aqui eu tenho uma série, não só CPU, tá? Mas eu tenho uma série de outros recursos que eu posso utilizar. Então, por exemplo, aqui CPU, memória, a fila dentro do disco, a fila HTTP, data in, data out. Então isso aqui são todas métricas que eu posso utilizar, tá? Eu posso aqui definir qual é a ação, então, enfim, tem uma série de configurações que eu posso realizar quando eu estou utilizando aqui autoscale, tá? Então isso é muito legal,
É muito importante que vocês façam esses testes antes de fazer a prova. E eu posso também definir aqui o que a gente chama de um contador específico. Então aqui eu posso definir condições baseadas numa agenda. Então, por exemplo, vai ter uma questão, normalmente as questões vão ser mais complexas nesse sentido, que vai me dizer assim, eu tenho um tipo de escala que eu preciso manter 3 instâncias configuradas permanentes durante a semana, e no final da semana eu quero que ele faça outscale baseado na utilização de CPU. Então o que eu vou fazer? Eu vou ter que usar realmente uma instância com um agendamento, tá? Então aqui vejam que eu tenho justamente essa possibilidade, eu posso definir aqui que essa instância ela vai ter aqui o determinado time zone, né? Quando é que começa, quando é que termina, e aí eu posso definir regras também, né, de CPU, então vejo aqui que eu tenho novamente regras de CPU, enfim, como é que ele vai aumentar isso dentro desse período de tempo. Então aqui durante a semana eu vou ter lá esse sufixo em 3 instâncias sempre, então eu vou colocar aqui no mínimo 3, no máximo 3, e o default é 3, então isso aqui vai me fixar ele em 3, tá? Vou colocar aqui qual é o meu time zone e justamente quando é que começa, quando é que termina. E eu posso adicionar uma outra regra, né, para o final de semana. Então essas aqui seriam justamente as nossas configurações, as formas como a gente pode definir isso, legal? Então isso é muito importante que vocês façam novamente enfim, esses testes aqui que vai ser bastante, enfim, produtivo para vocês, legal? Então isso é bem importante. Então, lembrando, slot só a partir do tier standard, tá? Então aqui mais algumas regras, enfim, outscale, tudo mais, tá? E aí aqui tem um exemplo de questão. Você possui um web app no tier basic e a área de negócios quer aumentar uma instância da aplicação toda vez que a CPU estiver acima de 60%. O que você precisa fazer primeiro? Então aqui, essa é uma questão direta, né? Ou seja, apenas uma resposta correta. E aí, o que chama atenção, né? Normalmente, essa aqui é uma questão bem simples, tá? Eu fiz aqui só um exemplo para vocês, mas normalmente ele vai vir contando toda uma história, vai colocar um monte de outras informações que não tem nada a ver com a questão. Aí, no final, vocês precisam normalmente descobrir o que ele está realmente pedindo. Aqui, o que ele está pedindo exatamente? Precisa fazer o outscale baseado em CPU. É isso. Esse é o objetivo da questão. Então, todo o resto, todo blá blá blá, é só para enrolar vocês. Vocês precisam identificar o que é o objetivo, o que atende a questão. Então, ele quer fazer o scale baseado em 60%. Aqui são as opções. Então, o que a gente tem que fazer primeiro? Escrever um script, mudar para o tier premium, mudar para o tier standard, mudar para um novo slot. Normalmente, vocês vão me dizer o seguinte, Gustavo, mas aqui eu tenho 2 respostas corretas. Se eu mudar para o tier standard ou para o tier premium, eu vou acertar a questão, tá? Aí a gente tem um ponto muito importante, a gente tem que sempre escolher aquela opção que faz mais sentido dentro do que a gente vai atender a resposta. Então aqui o Tier Premium e o Tier Standard resolveriam a questão, consigo tanto fazer outscale com Tier Premium como com Tier Standard. Mas como a gente com o Tier Standard já consegue atender, essa é a melhor resposta. Porque o Tier Premium ela vai aumentar mais o nosso custo. Então, sempre pensem nisso. Se vocês tiverem 2 questões que parece que 2 alternativas que parece que vai responder, pensem naquela que é mais específica, que vai ser a melhor opção em termos de custo e que é a primeira que atende a necessidade, legal? Então essa é a dica que eu dou para vocês. Então que a resposta certa seria a C, legal? Bom, falando novamente de deployment, então a gente já fez o deployment da nossa aplicação. Eu, na verdade, criei o que a gente chama lá de Resource Group, depois eu criei o plano, ainda faltou criar o Web App especificamente. Então, o Web App eu posso criar utilizando aqui uma estratégia bem simples, tá? Então, deixa eu dar um clique aqui. Eu vou criar, então, um AZ Web App Create -name, vou colocar aqui teste demo 70533 menos resource group, resource-group, aí vou colocar aqui o teste demo 70533-RG, tá? E aqui outra informação muito importante é determinar qual é o meu plano. Então eu vou colocar aqui plan e vou colocar o nome do plano que eu acabei de criar, que vai ser justamente esse teste demo 70533 plan. Legal? Enter.
Aqui eu errei algum argumento, vamos ver aqui, menos... faltou um menos aqui no resource group. Ele não reconheceu. Então, vou colocar aqui um dash. Beleza, agora vai. Tá. Então aqui isso leva um instantinho. O que é interessante é que o Web App ele é um recurso pré-provisionado. Então a Microsoft ela tem lá um pool de Web Apps que estão lá disponíveis para ser. Então veja que é extremamente rápido de criar, porque ele já tem isso tudo pré-provisionado. Ele vai lá e pega um daqueles que está no pool pré-provisionado e aloca quando a gente dá esse comando aqui para iniciar o processo de alocação de um Web App. E tem uma série de informações que eles trazem para a gente. Não vou ler essas informações aqui com vocês, tá? Mas o que é importante a gente ver aqui, tá? Primeiro, Resource Group, então, onde eu estou atrelado, aqui qual é o nome do meu site, então 70533, esse também é um outro ponto importante. E eu consigo ver qual é o meu plano, tá? Então aqui está justamente o plano que está no ID do plano, tá? Se eu for agora para o meu, novamente voltar aqui para o meu site, eu vou conseguir justamente ver o que? Deixa eu sair daqui, ok. Então aqui, se eu voltar aqui no meu Resource Group agora, que eu tinha criado anteriormente, eu tenho, se fizer um refresh, eu tenho aqui já o meu Web App criado. Vejam que, pelo fato de eu ter criado já o plano no Brasil Sul, eu tenho o plano Web App já também no plano Brasil, na região Brasil Sul. Tá? Então, esse aqui é justamente o meu Web App. Dá um tempinho para carregar. E aqui eu tenho algumas coisas muito importantes que eu preciso conhecer do meu Web App. O primeiro deles é a possibilidade de ter configurações mais avançadas dentro de uma plataforma que a gente chama de... Deixa eu ver se eu acho aqui... onde é que está? Aqui. Advanced Tools, tá? Então dentro do meu Advanced Tools, eu clico em cima aqui Advanced Tools e clico em Go. Eu tenho acesso a alguns recursos muito mais avançados no meu Web App. Então o Web App é uma máquina virtual que é pré-configurada para justamente ser utilizada como um servidor web, tá? Se eu vou aqui no Kudo, eu consigo ter um acesso muito mais avançado. Vejam aqui que eu simplesmente mudo o nome da minha URL, tá? Então aqui é o teste demo 7533.scm.azurewebsites.net, tá? Então eu vejo aqui qual é a build, onde é que está o meu site folder, né, qual é o meu temp. E aqui eu tenho uma série de configurações aqui, Web Settings, né, Resource Control Info e tudo mais, tá? Eu tenho também acesso à console, então eu tenho tanto o CMD como o PowerShell. Se eu clicar aqui, por exemplo, em CMD, ele entra na console pra gente. Então aqui eu tenho, por exemplo, a visão dos logs e tenho a visão do site. Eu posso, por exemplo, digitar aqui dir, ele vai mostrar os meus logs e tudo mais. Então isso aqui dentro do meu website é algo muito importante, tá? Eu tenho Process Explorer, que é algo também muito importante. Eu consigo ver quais são os processos que estão em execução para, de repente, um processo de troubleshoot, alguma coisa assim. Então, também é extremamente importante. E eu tenho uma série de outras ferramentas, por exemplo, Diagnostic Dump, Logstream, WebJobs Dashboard, Webhooks, Download Deployment Services. Ou seja, essa é uma ferramenta para desenvolvedor e que vai nos ajudar a resolver problemas, identificar situações que a gente precisa expandir. E eu também tenho aqui algo muito valioso que é o Site Extensions, tá? Eu não tenho nenhuma extensão instalada aqui, mas eu tenho justamente uma galeria de extensões que eu posso utilizar para ampliar as compatibilidades, né, do meu Web App. Então, por exemplo, veja que eu tenho aqui, por exemplo, uma extensão para o New Relic, para justamente implementar monitoramento com o New Relic. Eu tenho uma extensão aqui com o Application Insights, que também eu posso utilizar para o Application Insights. PHP MyAdmin, se vocês querem, por exemplo, ter uma experiência de gestão de PHP utilizando o Web App, vocês podem utilizar essa extensão também. Tenho as .NET Core Extensions, tenho o Site Replicator, né? Tem aqui até acho que um drive de... Não sei se Mongo tem aqui. Vou ver que não era Mongo, era... Não apareceu. Mas eu tenho justamente a possibilidade de definir uma série de extensões que estão aqui pré-configuradas, tá? Então a gente pode utilizar essas extensões pré-configuradas e eu também posso subir a minha própria extensão. Posso criar, né, a minha extensão
de repente precisa de algum drive, alguma DLL específica, e posso registrar ela e posso estender isso. Então, se eu quero, por exemplo, mover o website para dentro do web app, eu posso também utilizar extensões avançadas para isso. Tá? Então, esse é um ponto muitíssimo importante, vocês precisam conhecer, é muito importante. Tá? Eu consigo fazer deploy do OneDrive e também do Dropbox. Então, isso aqui, vamos voltar no console do Azure muito rapidamente, só para mostrar para vocês. Então, aqui, ó, Continuous Delivery, deixa eu ver aqui, Deployment Options, é isso aí. Então aqui em Deployment Options, na hora que a gente clica ele vai, eu tenho uma série de opções de sources, né? Então eu tenho, por exemplo, o Visual Studio Team Services, eu tenho aqui o OneDrive, eu tenho o Git, tenho o GitHub, tenho o Bitbucket, tenho o Dropbox e algum repositório externo de Git. Então, são as minhas opções para justamente, né, fazer esse tipo de deployment. Deixa eu só colocar aqui o meu status para do Not Disturb. Legal. E aí a gente consegue justamente definir esses locais como onde que eu vou buscar o meu código-fonte para fazer a implementação do meu site. Então aqui, por exemplo, posso adicionar um OneDrive mesmo como uma fonte, né? Tem, enfim, autorizações que a gente precisa especificar. Então isso é muito importante que também vocês testem, vocês conheçam, tá? Então, justamente o OneDrive e o Dropbox, eu posso fazer o Continuous Deployment, tá? A partir do Bitbucket, GitHub, Visual Studio Team Services, e posso também utilizar Git local, enfim, tem uma série de informações em relação a isso, muito importante vocês conhecerem, legal? Então, aqui as telas que eu estava mostrando para vocês. Outro ponto bastante importante, as minhas aplicações elas podem ser desenvolvidas em ASP.NET, em ASP.NET Core, em Java, em Node.js, PHP e Python, tá? Essas aqui são os principais tipos de implementações que eu posso utilizar com o Web App padrão, tá? O Web App, agora a gente também tem um Web App em preview que ele aceita o deployment baseado em container. Aí você pode escolher que tipo de container você vai implementar e o Web App vai funcionar. Então isso também é uma coisa muito bacana. E para a gente criar um repositório Git local, a gente simplesmente segue esse passo a passo. Não foi me cobrado nada durante a prova desse passo a passo aqui de como criar um repositório Git, mas é importante que vocês saibam, né, que, enfim, esses comandos básicos de Git, então git init, git add, git commit, enfim, esses são os pontos básicos aqui para a gente fazer o deployment a partir do Git. Então, esses aqui são basicamente 5 comandos que vocês precisam conhecer do Git. Quem não conhece Git ou nunca fez nenhum tipo de laboratório, faça um deployment utilizando o Git, vai ajudar vocês a aprender alguma coisa bem importante, legal? E além disso, né, para deployment slots, de novo, a gente precisa, no mínimo, do Tier Standard ou Premium, tá? Slots é justamente a nossa possibilidade de criar vários ambientes dentro de um único web app, tá? Então eu posso ter, por exemplo, ambientes de teste, ambiente de staging lá de QA e ambiente de produção. Eu posso depois mover o web app de um slot para outro, aliás, meu website de um slot para outro, simplesmente dando um swap, né, da minha aplicação de um para o outro. Então isso é bem importante que vocês conheçam, tá? Como que a gente faz isso. A gente tem a possibilidade de configurar o auto swap, tá? E é importante também que, uma vez que vocês tenham mais de um slot, vocês não podem, por exemplo, mudar o plano de vocês para o básico. Vocês têm que primeiro deletar o slot e depois mudar ele para o básico, tá? Então, esses aqui são alguns detalhezinhos importantes que vocês têm que se lembrar na prova, tá? Então, uso de slot somente em Standard e Premium. Essa é uma dica que eu dou para vocês, vai ajudar vocês a resolverem a questão que for aparecer ali na hora, tá? Bom, a gente já falou do CUDO, né? A gente já falou aqui da possibilidade de deployments, e também a gente tem algo muito importante dentro do nosso Web App, que é o que a gente chama de Web Jobs, tá? Web Jobs, eles são tarefas, são jobs mesmo, que são executados de acordo com o calendário que a gente definiu. Ele pode ser executado de maneira contínua e pode ser executado de maneira agendada ou manual, tá? Então a gente tem duas opções. A gente pode, quando a gente vai criar um web job, a gente cria ele como contínuo ou como agendado, e aí quando eu seleciono a opção agendado, eu posso definir uma agenda ou posso definir que eu vou executar ele manualmente, tá? Então aqui, só para mostrar isso para vocês na console,
Então aqui eu tenho uma opção chamada, deixa eu entrar aqui no meu site, no meu web app, eu tenho uma opção chamada, só um instantinho, Web Jobs, acho que é tudo junto, aqui ó, Web Jobs, legal? Então aqui eu não tenho nenhum web job, mas também criem um web job, né? Utilizem isso, testem. Quando eu for aqui selecionar uma web job, ele vai pedir um nome, vai pedir o arquivo, o tipo, né, contínuo ou trigger, né, que seria na verdade agendado, tá? E aqui o tipo de trigger, tá, que pode ser agendado ou manual, tá? Se eu for pelo agendado, eu tenho que definir aqui uma regra, tá? Se eu for manual, ele simplesmente só vai executar quando eu for lá e clicar em cima do botão dele para que ele execute. Então, essa é a dica, vocês deem uma olhada nessas telas aqui, tá? E aí, que tipo de questão vocês podem esperar desse tipo, tá? Então, essa aqui é um exemplo de questão. Seu time de desenvolvimento precisa colocar uma single page application em ambiente de desenvolvimento antes de mover para a produção, tá? Essa aqui não é sobre web jobs, essa aqui é sobre slots, tá? Então, o que você precisa fazer primeiro? Então, vocês vão ver questões desse tipo. Muitas vezes ele vai enrolar vocês. Essa aqui é só, de novo, direto, né? Mas ele vai enrolar vocês, colocar um cenário gigantesco e aí vocês vão perguntar qual é, o que vocês devem fazer. Aqui a resposta correta é criar um slot, né? Porque na realidade eu tenho aqui uma single page application, isso aqui não é irrelevante, mas ele está aqui justamente querendo saber como é que o tipo de desenvolvimento vai utilizar um ambiente de desenvolvimento. Criar um novo web app pode ser uma opção correta também. Se a questão, por exemplo, disser assim, eu tenho um time de desenvolvimento que está trabalhando no leste da Europa e eu tenho um time e o meu ambiente de produção está no sul dos Estados Unidos, por exemplo, aí vocês vão precisar realmente de dois web apps, tá? Um para o time de desenvolvimento lá no leste, eles poderiam utilizar a console, mas normalmente a questão ela vai naquela direção, você precisa entregar uma solução que aumente o desempenho do time de desenvolvimento. Nesse caso, se ele está lá no leste da Europa, você tem que colocar o web app que esteja próximo do time de desenvolvimento. Então aí criar um novo web app pode ser uma opção correta também. Mas aqui, como ele não especificou nada, criar o slot é a resposta correta com certeza, tá? Não tenham dúvida disso. Podem marcar a opção D com total certeza, legal? Outra questão. Você possui um web job, você percebeu que o web job para de rodar durante a madrugada. Você precisa resolver o problema. O que você deve fazer primeiro, tá? Isso aqui é o tipo de questão pegadinha, tá? Importante, e aí, durante o estudo de vocês vão ver, um dos itens que é fundamental a ele, tá? Que N opções, é utilizar Always On sempre que vocês tiverem um web job baseado em trigger, tá? Então, um web job baseado em trigger, o que acontece? A aplicação ASP.NET, ela sempre tem o processo de bootstrap. Então, vocês vão lá, iniciam uma aplicação, colocam ela no ar, ela demora a primeira vez que o usuário vai acessar, ela sempre demora um pouquinho. Depois, das próximas vezes, ela já está em execução, então ela vai continuar funcionando normalmente. Agora, o que acontece? Se eu vir aqui, deixa eu cancelar essa tela. Vou marcar isso aqui e vir aqui em Application Settings. A aplicação ASP.NET, se ela parar de ser utilizada, ela vai fazer um unload, tá? Para que vocês não tenham esse unload, vocês têm que ter a opção Always On habilitada como On aqui dentro do Application Settings, tá? O que isso aqui faz? Vai fazer com que a aplicação ela esteja sempre em execução. E aí o web app ele não vai falhar durante a madrugada. Então veja que essa aqui já é uma questão um pouquinho mais complexa. Vocês estão aqui envolvendo uma série de conhecimentos. O conhecimento da aplicação ASP.NET, vocês estão aqui envolvendo o conhecimento do Always On com uma característica que vai permitir que a aplicação esteja sempre em execução. E aqui, para que o WebJob não falhe dentro das tarefas agendadas dele, porque o WebJob contínuo ele mantém a aplicação sempre em execução, porque em tese ele está sempre executando alguma coisa em cima dela, se for um WebJob que for relacionado à aplicação efetivamente, tá? Mas que seria o caso nesse exemplo aqui. Mas o Always On resolveria o nosso problema como uma forma de garantir que o WebJob ele vai funcionar mesmo que a aplicação ela não esteja rodando, legal? Então, esse é o tipo de questão que vocês podem esperar ver também, legal? Então, habilitar o Always On, opção B é a opção correta. Bom, depois de deploy WebJobs, tá? Ainda em cima de WebJobs, vocês vão ver uma série de questões em relação a isso. A gente pode criar WebJobs baseado em um CMD, um arquivo BAT, um arquivo exe utilizando o WebJob SDK, tá? Então a gente pode desenvolver um exe. PS1 PowerShell, posso criar um script Bash, posso criar um script em PHP,
Posso criar um script Python, Node em JavaScript, também em Java diretamente. Então, essas aqui são todas as formas de script e de web jobs que são aceitas pelo web app, tá? Então, pode utilizar qualquer uma delas, tá? Só que a pegadinha é aquela. Então, vamos de novo aqui para a próxima questão. O time de desenvolvimento criou um JavaScript JS para executar o web job. Você precisa implementar esse web job para rodar 2 vezes por dia. O que você deve fazer primeiro? Vocês vão ter essa questão, eu tive essa questão, vocês podem ter certeza que essa questão vai cair, tá? E é muito simples. Vocês vão ter, não tenham dúvidas de marcar a opção criar um arquivo zip. Sempre que a gente precisa criar um novo web job, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar um zip com o arquivo que foi criado. Não interessa o nome, não interessa nada. Interessa criar o zip justamente para fazer o upload desse web job. Então aqui, quando a gente for em web jobs, deixa eu procurar aqui, web job novamente. Então aqui eu vou adicionar um novo web job, ok, não quero salvar isso aqui. Clico aqui em Add, tá? E aqui ele vai justamente já, quando eu clico nessa opção, ele vai perguntar qual arquivo eu quero selecionar. Então, é um arquivo .zip, tá? Não interessa o nome, interessa que ele esteja zipado e que o script esteja no diretório raiz do meu arquivo .zip, tá? Então, essa é a resposta correta para isso. Então, vamos voltar aqui para o nosso slide. E além disso, eu tenho lá a parte de autenticação. Isso também é Post Deployment Options, né? Então eu tenho uma série de configurações de autenticação. Vai ter questões envolvendo o Web App e Azure AD, podem ter certeza disso, e vocês também vão ser cobrados para fazer integração com Google e Facebook, tá? Então essas são algumas questões que vocês vão ter que conhecer, tá? A implementação é muito simples, né? Então quando a gente vai lá na página de autenticação, simplesmente seleciona a opção App Service Authentication igual a ON, tá? Aí vocês vão determinar se vocês vão aceitar uma comunicação Anonymous ou não, e aí vocês vão vão configurar aqui quais são os provedores de autenticação possíveis. Então tem ali o Azure AD, Facebook, Google, é extremamente simples de configurar, façam isso, tá? Vocês, se quiserem testar com o Azure AD, é bastante simples, com o Facebook também vocês podem testar isso, tá? Além disso, tá, a gente tem a possibilidade, já falei sobre isso, mas a possibilidade de fazer a escala do nosso app, então o Scale Up sempre vai mudar o tier de preço, então se quiser, por exemplo, aumentar o número de processadores, né, de 1 para 4, vocês vão ter que mudar o plano que vocês estão utilizando, lá, por exemplo, o standard de S1 para S3, tá? Se vocês quiserem fazer um scale out, vocês vão aumentar o número de instâncias. Isso também vocês vão ver bastante questões em relação a isso, tá? Então, sempre que vocês tiverem, normalmente a questão nunca vai envolver scale up, porque scale up é um processo demorado, ele normalmente tem um downtime. O scale out ele é um processo que não tem downtime, vocês simplesmente aumentam o número de instâncias e aí a gente consegue fazer isso baseado por CPU, né, até 20 instâncias dentro do nosso plano padrão. E aqui o Azure CDN também como uma opção que vocês vão ter que utilizar para melhorar o desempenho do nosso web app. Então tem aqui uma série de configurações em relação a isso, tá? Então aqui autoscale por métricas, eu já mostrei isso para vocês antes. Então como é que a gente pode criar um autoscale por métricas, né? Baseado em quanto tempo que ele vai ficar naquele percentual, né? Então posso fazer o scale up, scale down, né? Baseado também em eventos, tá? Então esse é um ponto bastante importante. Aqui falando um pouquinho sobre planos, então de novo, tá, o nosso plano determina a localização do nosso web services, nosso web app, aliás, e também o tipo de escala, o tipo de tier que ele está utilizando. Então, sempre cria um novo plano, sempre que realmente a gente tiver um recurso muito específico ou que requer uma configuração de slot ou algo muito específico para aquele nosso web app, legal? O plano ele tem que estar sempre na mesma região do nosso web app, isso é um ponto bastante importante, tá? Se a gente precisar mover o nosso web app de uma região para outra, a gente pode fazer um clone dele, tá? Importante, o clone só está disponível no tier premium, então se vocês quiserem, por exemplo, clonar um web app, vocês vão ter que primeiro colocar isso, o plano para premium, vocês não conseguem fazer o clone do web app para o tier standard ou basic, tá? Então isso é um recurso bastante específico dele. E o cleanup, né? Se a gente tiver, por exemplo, necessidade de apagar todo o nosso website que está lá, a gente pode ir lá e limpar ele.
E também deletar, né, a instância e tudo mais. É importante sempre dizer o seguinte, que toda vez que a gente tem um plano ligado, ele existe uma cobrança. Então não adianta eu ir lá e dar um stop na minha aplicação, a minha aplicação vai continuar gerando cobrança em cima dele. Então não tem escapatória disso, tá? Sempre que a gente tiver um web app, ele vai em execução, um service plan, a gente vai ter lá cobrança daquilo que está sendo provisionado, tá? Porque ele deixa isso pré-provisionado para a gente, enquanto estiver provisionado ele vai estar cobrando. Legal? Então aqui o clone somente no Premium, como eu tinha falado para vocês, tá? E aqui o Premium, o App Service Environment é somente disponível no Tier Premium, né? Aí eu preciso contratar isso diretamente com a Microsoft. Não tive nenhuma questão sobre isso, mas é importante que vocês saibam que existe, tá? Aqui mais uma questão. Você possui 2 websites, um hospedado no sul dos Estados Unidos e outro hospedado no sul do Brasil. Ambos os sites devem permitir autoscale por CPU. Você deve utilizar a melhor relação custo-benefício. Quantos planos você precisa fazer, tá? Precisa criar, legal? Vejam que essa questão é bem simples, mas vocês vão ter aqui várias, enfim, opções que vão enrolar vocês, tá? Então aqui, na verdade, é uma questão de atenção. Porque aqui vejam que ele está criar um plan no Tier Premium e vincular a cada website, criar um plan com Tier Standard e vincular a cada website, criar 2 plans, né, com Tier Premium e vincular a cada website, e a opção correta, opção D, criar 2 plan com Tier Standard e vincular a cada website. E aí vejam que a chave aqui é justamente você deve utilizar a melhor relação custo-benefício. Quando aparecer isso, você sempre tem que pensar aquilo que vai ser mais barato, tá? Então, eu poderia dizer que a opção C e D atendem, resolvem o meu problema, porque eu consigo fazer na verdade, autoscale, né, em cada região diferente. Sim, a C atende o meu problema, mas com a melhor relação custo-benefício, apenas a opção standard vai me atender. Legal? Então, vocês vão ver isso durante a prova de vocês. Tá? Bom, como eu falei, App Service Environment, a gente tem como pré-provisionar alguns recursos. Esse aqui é um tipo de plano que ele é pré-contratado da Microsoft. Vocês não têm essa opção na console, pelo menos por enquanto. Né? No dia de hoje, novamente 28 de julho de 2017, não tem essa opção na console. Vocês têm que contratar a Microsoft para fazer a reserva desse plano, tá? Ele tem algumas vantagens. Vocês podem, por exemplo, fazer uma configuração de rede que vai isolar completamente o website de vocês. Então, se vocês quiserem, por exemplo, utilizar uma intranet, alguma coisa que vocês não vão publicar para o mundo, vocês podem utilizar o ASE como uma opção para fazer isso, tá? Uma coisa interessante, toda vez que vocês criam um web app, ele já por padrão vai criar uma rede, vai criar endereços IP, vocês não conseguem desvincular isso da internet. Mas vocês têm aqui uma opção networking, né? Deixa eu mostrar para vocês isso aqui muito rapidamente, que isso aqui também pode ser uma pegadinha, não caiu nada na minha prova quando eu fiz, mas né, aqui tem uma opção networking, tá? Eu posso criar e posso vincular o meu web app com uma VNet, tá? Agora, essa VNet, ela sempre só vai ter uma regra que vai permitir a comunicação unilateral, ou seja, eu não consigo permitir uma comunicação fluida nos dois sentidos, né, de entrada e saída, para o meu web app, porque ele já está publicado direto na internet. Então isso aqui, se por exemplo eu crio lá e por acidente vinculo alguma VNet que cai na minha rede de produção, eu em tese estou permitindo que qualquer pessoa na internet acessasse meus recursos de produção, isso seria um risco de segurança gigantesco. Então a Microsoft, para evitar esse tipo de problema, esse tipo de erro, ela vai lá e cria, né, ele limita, né, a comunicação somente numa direção, para evitar que, por exemplo, eu por acidente venha aqui e coloque né, a minha VNet e dessa forma abra a minha rede toda. Tá? Agora no ASE não, no ASE eu vou ter a configuração de rede sob minha responsabilidade, então a gente tem que planejar muito bem como é que a gente vai fazer o processamento disso. Tá? Bom, de novo, isso aqui são hosts dedicados, tá? Lembra que eu falei para vocês lá no início que o web app, a Microsoft tem lá um pool de web apps pré-provisionado, ele vai rodar em máquinas que eu não conheço, são máquinas compartilhadas. Aqui eu estou dedicando as instâncias já somente para mim. Então, de repente, se tiver uma solução muito complexa, muito grande, que eu preciso fazer uma escala muito grande e eu preciso ter um controle muito maior, eu consigo
utilizar eles em máquinas dedicadas. Eu já vi questões, né, e aí não foi dentro da minha prova, mas em simulados, que perguntava assim, preciso de um web app com instância dedicada. A única opção correta vai ser SE, porque é o único local onde a gente consegue realmente fazer uma instância dedicada. E outra chave para uma questão, alguma questão que possa aparecer na prova de vocês, preciso de mais de 20 instâncias em execução. Somente também o SE vai permitir. O SE ele permite até 50 instâncias, 50 computadores, máquinas virtuais rodando, tá? Tenho também a possibilidade de ter até 8 VNets atribuídos, enfim, é uma solução que é bem robusta, é muito forte que vocês podem utilizar, legal? Bom, por fim, né, e aqui já estamos agora indo nos últimos slides aqui da nossa apresentação, a gente vai falar um pouquinho sobre a configuração. Então vejam aqui que eu tenho a possibilidade de selecionar quais são os frameworks. Então ali .NET Framework versão 4.6 ou 3.5, né, ele faz esses minor updates para a gente de maneira automática, se não me engano aqui já está até no 4.7. Posso utilizar, por exemplo, versão de Java, versão de Python, tá? A minha plataforma 32 ou 64 bits, né? Lembram que eu falei ali antes do Always On, então a possibilidade de manter a minha aplicação sempre warm, né? Ele está sempre ligado, então isso é um ponto bastante importante. Que mais? Auto-swap, eu tenho essa configuração de auto-swap somente também a partir do tier standard, né? Então o que seria o auto-swap? No momento que eu vou lá e faço o deploy da minha aplicação no ambiente de QA, ele já poderia, por exemplo, mover para o ambiente de produção. Então esse auto-swap eu tenho a possibilidade de configurar ele para fazer o push do meu tier da minha aplicação, aliás, para um outro slot automaticamente. Isso é um ponto bastante importante, tá? E a parte de diagnósticos, isso também é bastante cobrado durante a prova, tá? Deixa eu até falar de diagnósticos aqui na própria console do Azure. Então aqui vejam que eu tenho sempre esses grandes itens, né? Então aqui eu tenho uma parte de monitoramento, eu tenho aqui a parte de logs de diagnósticos, tá? O que é importante conhecer aqui? Primeiro de tudo, se eu quiser habilitar logs de diagnóstico, eu tenho que determinar onde é que eu vou armazenar esses logs, tá? Então eu tenho duas opções, File System ou Blob. Recomendação, e aí lógico que a questão sempre vai indicar para vocês, mas em geral a gente vai querer armazenar, isso aí eu estou falando para a vida de vocês, não só para a certificação, tá? Mas a gente vai querer armazenar os logs dentro de um blob. Por que dentro de um blob? Porque, primeiro, o blob ele cresce praticamente indefinidamente, então a gente não tem uma preocupação muito grande com o espaço armazenado, o espaço utilizado pelo nosso log, tá? E enquanto no File System eu tenho um limite, então lembrem lá que no tier Basic eu tenho 10 GB, no tier Standard eu tenho 50 e no tier Premium eu tenho 250. Essa é a área da minha aplicação, então se eu tenho, por exemplo, uma aplicação que tem 10 GB em tamanho, vamos dizer que eu tenho lá uma super aplicação web monolítica que utiliza 10 GB, então quer dizer, eu vou compartilhar, se eu tiver no tier Standard eu vou ter 40 GB para os logs e 10 para a minha aplicação. Fica apertado, né? Então melhor a gente sempre colocar no blob, que no blob ele fica armazenado completamente separado da nossa aplicação. Mas eu tenho a opção, se eu quiser, por exemplo, fazer um troubleshoot, alguma coisa assim, não quero criar um blob por uma questão de praticidade, eu posso simplesmente vir aqui, clicar em on, seleciono qual é o nível de erro que eu vou, de log que eu vou criar, e tá pronto, tá? Se eu selecionar a opção blob, ele vai perguntar para mim também qual é o blob onde eu vou armazenar, né, qual é o storage account que eu vou utilizar para armazenar isso. E aqui também a retenção, né, quanto tempo eu quero manter esse log de aplicação, tá? Log de aplicação só vai ser gerado se eu tiver o trace dentro da minha aplicação. Então o desenvolvedor ele precisa criar esses pontos como é que eu posso dizer, ele tem que jogar essas informações para a gente a partir da aplicação. Se não tiver nada dentro da aplicação, se o desenvolvedor não tiver planejado nenhum tipo de log, não vai ter alerta nenhum. Tá? Então, esse é um ponto bem importante. Então, o desenvolvedor aqui ele é a parte fundamental disso. Eu também tenho o Web Server Log, que é aquele log do IS que a gente já conhece, né? O log do IS que a gente trabalha normalmente. Eu tenho aqui a opção de também armazenar no disco local do Web App, dentro de um storage, ou eu posso utilizar o disco local do Web App. Tá? Então aqui o tamanho máximo que eu posso ter a minha cota lá de utilização, e aqui o tempo de retenção também bastante importante. Tá?
E aqui também eu tenho já mais algumas configurações importantes. Aqui o nível detalhado, né, de erro que eu posso logar. E aqui tracing também, se eu quiser requisitar tracing, posso habilitar isso, tá? E também eu tenho a possibilidade de fazer o download de logs através de FTP ou mesmo através do CUDO, né? Eu consigo, enfim, acessar ele lá e fazer o deployment, fazer o download da nossa aplicação. Isso, aliás, do nosso log. Então, são algumas formas de fazer acesso a esse log, tá? Então, muito importante, né? Também faço alguns testes aqui com log, bem importante a gente conhecer isso, tá? Então aqui, de novo, ele está mostrando, legal. Aí vocês vão ter uma questão assim, você administra um web app Fabricant. Recentemente, os usuários passaram a reclamar de problemas intermitentes no seu website. O desenvolvedor precisa analisar os logs em tempo real para determinar o problema. Você deve fazer isso com o menor esforço possível. O que você deve fazer? Tá? Bom, essa é uma questão pegadinha, digamos assim, né? Porque normalmente vocês vão ter alternativas que vai conseguir resolver o problema, mas aqui ele deu também uma chave. Você deve fazer isso com o menor esforço possível. O que a Microsoft considera, e quem fez essa questão também considera o menor esforço possível, usar PowerShell, tá? Então, onde você está vendo aqui uma opção, usar o Visual Studio para conectar no log, essa tenderia a nossa questão, porque eu posso realmente usar o Visual Studio para conectar no log, em tempo real, tá? Posso também utilizar o CUDO para acessar os logs, posso utilizar o CUDO, mas esse aqui vai me dar um pouco mais de trabalho. Agora, com PowerShell, se eu fizer aqui um get Azure website log -tail, eu vou conseguir ver o log em tempo real com um esforço muito pequeno. Simplesmente eu tenho que logar lá no PowerShell, eu já posso dar esse comando, ele vai começar a mostrar o log para mim. Tá? Aqui no Azure CLI, né, que é uma outra opção, eu posso, por exemplo, fazer aqui um AZ web app logtail, se não me engano é isso. Vamos ver se isso aqui funciona. Teste, demo 70533. Vamos ver se funciona logtail. Eu acho que eu preciso verificar mais alguma coisa. Faltou o resource group. Source group teste, demo 70533. 33-RG. Se funciona. Ele vai conectar lá. Então eu consigo fazer, se tivesse essa opção, e aí tivesse também a opção do PowerShell, seria uma questão que, aí vocês podem inclusive reportar essa questão como uma questão errada, tá? Mas aqui, acabei de conectar. Então estou conectado no log stream. Para quem conhece Linux e conhece Tail, sabe que Tail ele vai ficar mostrando aqui toda vez que eu acessar esse website, ele vai mostrar esse log aqui para a gente em tempo real. Eu posso fazer isso no Azure CLI ou posso fazer isso no PowerShell com esse CMDLET aqui. Tá? Então são as opções que a gente tem. Isso aqui seria a opção correta. Bom, por fim, tá? É importante a gente também já conhecer, a gente já está agora realmente na reta final agora da nossa apresentação. Eu preciso saber que SSL somente está disponível no Tier Basic e no Tier Standard, tá? Eu tenho uma série de procedimentos para importar meu certificado, então simplesmente clico lá na opção de SSL e posso então importar meu certificado, posso, enfim, preparar o meu tier para que justamente faça esse uso, tá? Nomes customizados somente a partir do tier shared, tá? Então, também ponto importante, eu posso criar o meu nome customizado, então se eu quero colocar lá www.meusite.com, ele vai somente a partir do tier shared. Se eu quiser utilizar um tier free, ele só vai permitir lá, sei lá, meusite.azurewebsites.net, eu não posso customizar o meu domínio, tá? E o monitoramento somente na versão básica, standard ou premium, tá? Então sempre a gente deve considerar essas questões aqui para os requisitos mínimos, né, de monitoramento, tá? PowerShell, tá? Aqui algumas dicas sobre PowerShell, vocês vão ver algumas... para provar melhor focar no PowerShell no Azure CLI. Bom, essa é uma pergunta que veio do Igor, né, se é melhor focar no PowerShell no CLI. Eu sugiro fortemente vocês estudem PowerShell, tá? Pode ser que apareça alguma questão de CLI, mas CLI a gente consegue muitas vezes matar justamente conhecendo um pouquinho do CLI. Agora o PowerShell, se vocês não conhecerem nada, e eu já vou mostrar um exemplo de questão aqui que vem várias opções com PowerShell, vocês podem realmente cair em alguma pegadinha, tá? Então, o CLI, eu até nem lembro de nenhuma questão utilizando o CLI, pelo menos nessa 533, mas pode ser que tenha, tá?
vocês sempre vão ter a seguinte configuração, verbo e um pronome, tá? Então, vai ser um edit, um get, new, remove, reset, restart, isso aqui é um verbo, e depois você vai ter o pronome, tá? O pronome sempre vai ter dizendo Azure ou Azure RM, mas, por exemplo, Backup Configuration, Azure Web App Slot, Azure Web App, enfim, Azure Web App mesmo. Então, quer dizer, tem uma lista de todos os semi-deletes. Então, aqui tem um link, vou até clicar aqui para mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Beleza, ele abriu o Safari, beleza. Então, aqui ele vai para o site, né, com as referências, né, dos nossos semi-deletes. Então, estudem isso aqui, testem, brinquem. Né? É interessante conhecer bastante PowerShell para fazer essa prova, tá? Minha recomendação, não deixem de usar PowerShell para isso, tá? Então, aqui o exemplo de questão que eu tinha falado para você criou um web app contoso, precisa criar um slot QA para testar a aplicação. Atualmente existem 2 slots chamados Production e Stage, você precisa criar o novo slot somente para QA, tá? Então, qual PowerShell semi-delete você deve usar? Às vezes vai aparecer alguma questão assim, ele vai dar várias opções. Essa daqui, com conhecimento de prova, eu já eliminaria todas as 3, tá? E ficaria somente com o new website contoso, menos slot, menos teste, né? Vejam que aqui eu tenho Publish, Azure Web Site Project, Publish Web App Application.ps1. Isso aqui, logo de cara, a gente já consegue meio que matar, mas nem sempre a questão, normalmente na prova não vai ser tão fácil assim, mas aqui a resposta certa seria realmente a B, né? A gente cria new, né? Então aqui novamente o verbo, aí o pronome. Então Azure Website, né? Que eu falei para vocês, na verdade é website. Contoso, né, vocês podem colocar menos name contoso ou contoso direto, né, ele aceita somente por posicionamento. Aqui, menos slot teste, cria o novo slot. Então, esse aqui seria um exemplo de questão que vocês vão ver, vai aparecer questões assim, tá? Podem esperar por ela. E aqui, de novo, né, uma questão sobre web jobs. Então, você precisa criar um script CMD para executar como web job, você precisa criar esse web job agendado, você deve realizar essa tarefa com o menor esforço possível. De novo, né, menor esforço possível, você já tem que ficar atento. Essa é uma chave que vocês precisam sempre estar atentos, tá? O que você deve fazer? Então você vai me dizer, poxa, Gustavo, mas aqui eu tenho 2 opções corretas, né? A opção A, que é justamente criar um arquivo zip, né, colocar o arquivo settings.job dentro e utilizar o Azure Portal. E a opção D também faz a mesma coisa, só que como ele está dizendo com o menor esforço possível, usar PowerShell é a solução, tá? Interessante, aqui apareceu uma coisa nova quando a gente fala de web jobs, que é justamente esse settings.job, tá? Então, se vocês conhecerem a console do Azure, vocês vão conhecer isso aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Então, eu vou criar aqui um novo web job. Rapidamente. Agora, minha internet resolveu dar uma travadinha, beleza? Então, aqui eu vou de novo web jobs. E eu vou criar um novo web job agendado, tá? Beleza? Então vou colocar aqui o nome, blá blá blá. Posso colocar aqui o meu arquivo zipado. Então, de novo, a primeira coisa que a gente precisa fazer é criar um arquivo zipado. Não adianta, não tem escapatória. Arquivo zipado é a nossa solução. Triggered e aqui agendado. E aí veja que ele está me pedindo aqui um Chrome Expression. Vocês vão dizer assim, poxa Gustavo, eu nunca ouvi falar em Chrome Expression. Que diabo é isso? Né? Aí vocês têm aqui um link justamente para ir a explicação do Chrome Expression. Então vocês vão clicar aqui nesse link e ele vai trazer para vocês algumas dicas, né, de como utilizar tarefas agendadas num padrão Chrome, tá? Então aqui eu posso criar um arquivo settings.job com esse JSON basicão, né, que ele tem um schedule, 2 pontos, e aí tem aqui essas regras, e aqui tem a descrição de como é que eu posso fazer uma regra recorrente. Então se eu quiser que rode toda hora, então aqui eu tenho, por exemplo, eu vou ter que criar um 0, 0, e aí colocar 4 asteriscos em sequência, porque na verdade eu tenho aqui segundo, minuto, hora, dia, mês e dia da semana, tá? Então isso aqui seriam justamente as nossas configurações. Se eu quiser, por exemplo, rodar somente em dias de trabalho, ou seja, weekdays, eu posso colocar aqui, por exemplo, todo dia às 9h30, então eu vou colocar aqui 0:30, que é 1 minuto, hora 9, aí todo dia, né, somente esse horário, então aqui dia todos os dias, mês todos os meses, somente de segunda a quinta, então de 1-5. Então isso aqui é algo que vocês devem conhecer, tá? Se vocês criarem o zip de vocês com o script e colocarem dentro dele
o sets.job ele já cria o job agendado para vocês automaticamente, tá? Então esse é um tipo de questão que vocês podem esperar que vai vir também na prova. Então estudem isso aqui, muito importante, legal? E aqui algumas questões sobre Azure CLI, tem aqui essa documentação também que eu deixei um link para vocês, né? Então aqui é um exemplo de como criar um web app baseado nesse Azure CLI, tá? Simplesmente essa sequência, então como criar, listar e tudo mais, né? Eu fiz aqui alguns exemplos para vocês durante essa apresentação, tá? E então era isso, pessoal. Eu agradeço muito, né? Agora ficamos com uma sessão de perguntas e respostas, tá? Mais uma vez, então, meu nome é Gustavo Zimmermann, né? Agradeço muito hoje esse tempo aqui que a gente pôde conversar um pouquinho sobre essa certificação. Essa apresentação ela foi gravada e vai ficar disponível para vocês também, tá? Então a gente vai deixar ela disponível em algum local, depois a gente vai mandar um e-mail com essas informações. E agora a gente passa, né, para uma parte final aqui de Q&A. Muito obrigado, né, e até a próxima. E agora? Está agradecendo, foi ótimo, muito bom, um ótimo webinar, show de bola, muito boa apresentação, parabéns. Legal. Vamos ver se aparece. A gente está com acho que agora no final a gente está com 30 e poucas pessoas. Legal. Mas... A gente chegou a ter 47, agora 35. 55. 55 uma hora? Eu acho que tem um pouco mais até. Legal. Olha, eu não vi. O máximo que eu vi foi 47. Eu achei que a divulgação assim, foi bacana, né? Mas olha só, tem bastante empresa aí. Lambda 3, pô, Lambda 3 Só tem parceiro, tem Procersa, Lambda 3, Softline. Legal. O pessoal da Brasa Software também tava. Processo. IBM. IBM. Tinha 3 caras, né? Fundo Web. Cara multi-cloud, né? HP, né? Parceiro também. Legal. Cielo. Sem perguntas. Não apareceu muita pergunta, né? Vou fechar aqui para a vista. Legal. Posso desconectar daqui então? Só agradecer o... Hi, thank you. Thank you, Moise. No, it's everything perfect. We are gonna just check the issue with the registration page, and I'll let you know if we need anything. Thank you for your support. Have a nice day. It's okay. Thank you. Apareceu uma pergunta aqui. O mock do curso 2533 contém as informações suficientes para que você possa fazer a prova, na sua opinião? Ou mais deve ser aplicado em outros assuntos? Não, sugiro que o mock com certeza ele é um ponto para fazer laboratórios, mas não para como Tudo certo aí? Tudo certo. Que acabou lá. Tinha que sair, deu um problema. Tiveram umas 50, 60 pessoas no webinar. Teve algum problema na página de registro hoje. Não sei porquê. Já mandei pro MSC para saber o que eles fizeram. Porque eu estava tentando me registrar e não recebi um e-mail de confirmação. Pena, né? Porque eu acho que todo mundo que se inscreveu depois das 10 horas não recebeu e-mail de confirmação. Eu tentei me inscrever, eu também não recebi. E aí é ruim que a gente tem... Eu agora de manhã divulguei em vários canais e acho que essas pessoas que poderiam ter entrado não conseguiram. Mas eu senti